você vai ver uma entrevista com uma das atrizes mais polêmicas do Brasil, gente. E ela falou de assuntos inéditos. E que eu nunca contei pra ninguém. Porque eu não tive coragem. A minha mãe não sabe. Então, são assuntos que ela não tinha conversado, nem com a família, mas que no nosso bate-papo lá em casa ela desabafou. E para falar a verdade, esse papo foi para mim. Eu precisava fazer isso e eu também. Então, foi um desabafo nosso. E eu acho que a gente fez isso não só para a gente conversar, e sim para alertar muita mãe que tem filho pequeno, muitas crianças que também poderiam passar pelo que a gente passou. Então, com vocês, Luana Piovani. Tá aqui. É? Você me enganou! Não, quem se enganou foi você mesmo. Você me fez fazer papel de idiota! Ué, você não queria uma mulher ideal? Eu posso não ser real, mas eu sou ideal. Mas eu não quero que você esteja aqui me ouvindo! Pedro, sem você eu morro. Luana Elidia Afonso Piovani tem 39 anos, é paulista, ex-modelo e atriz. Mas se você foi tocada, se alguma parte do teu corpo íntimo foi tocado, você foi abusada. Abusada. Ah, então eu fui abusada. Luana Piovani vive um momento pleno na sua vida pessoal. Casada com o surfista Pedro Scooby, a atriz é mãe do pequeno Dom, dos gêmeos Liz e Ben, e vive as delícias da maternidade. Polêmica. Nunca deixou de falar o que pensa e o que sente. A sua vida já esteve exposta em diversas situações e hoje ela vai contar tudo pra gente. O que já aconteceu e o que ainda pode vir a acontecer. Bem-vindos à minha casa, gente. Bem-vindo à minha casa, Luluca. Muito obrigada pelo convite, que delícia. Quando a Luana foi no meu programa, o programa era ao vivo. A gente tem um tempo certinho para falar certas coisas. E às vezes eu ficava com medo de falar algumas coisas que eu queria falar demais, me estender e não ter tempo. Vamos falar que não é um assunto fácil de se dizer. Não, não é um assunto fácil. Tanto é que aquele dia eu fui no seu programa e eu falei aquilo que eu nunca tinha falado pra ninguém. Eu não cheguei a ser abusada, mas eu sofri um assédio. E eu só fui me lembrar desse assédio que eu sofri quando começou aquele movimento todo no Facebook da hashtag Primeiro Assédio. E que eu comecei a ler os depoimentos das minhas amigas, de colegas de trabalho, de conhecidas. Então você não foi abusada, você foi assediada. Eu fui assediada. Existe um degrau nisso daí. O abusado talvez, eu acho, quer dizer, talvez alguém possa me corrigir se eu estiver errada, mas o abusado é aquele que realmente sofreu o ato em si. E o assédio é quando alguém tenta alguma coisa e às vezes você pode só ser assediada verbalmente, como você pode ser assediada verbalmente e também fisicamente. Eu fui assediada verbalmente e fisicamente. Não fui violentada nem nada. Mas você também tampouco foi tocada. Não, eu fui tocada. Mas se você foi tocada, se alguma parte do teu corpo íntimo foi tocado, você foi abusada. Abusada. Ah, então eu fui abusada. Você tinha quantos anos? Eu tinha entre 6 e 8 anos, mas depois nunca mais aconteceu. E aconteceu umas 4 vezes esse abuso. Que você acha que você ficou? Eu tenho uma certa dificuldade quando eu vou na ginecologista. E eu acho que é por conta disso. E eu acho que a minha ginecologista desconfia. Porque eu tenho reações que eu sei que não são comuns. Talvez esse nosso papo venha ajudar as pessoas a querer falar sobre isso, a querer abrir essa caixinha. Se a gente conseguir tocar as pessoas que têm a nossa idade, ou as mães que são mais jovens que a gente, você tem 50, eu tenho 40, as mães de 25, de 30, para começar o serviço de proteção ao filho mais cedo. Olha só, a gente tem aqui a Gabi Amarantos, ela gravou um depoimento pra gente e ela confessou já que foi assediada. E aí ela teve coragem de falar. Você, por favor, dá uma olhada. Oi, Chu. Muito bacana vocês falarem sobre esse assunto. As mulheres são deparadas por situações de assédio todos os dias. Agora imagina a mulher da periferia, que tem pouco acesso à informação e que tem mais medo de denunciar. Eu lembro de muitas situações de assédio de quando eu era criança e tem uma situação na adolescência que foi a mais aterrorizante,
de um homem bem mais velho que me assediava, com gestos obscenos, com olhares obscenos, até que eu tive coragem, falei pro meu pai, que tomou a providência. E é muito importante você se proteger, porque assim você está protegendo outras mulheres também. Então não vamos tratar o assédio como uma coisa normal, não é normal. Nós mulheres merecemos ser respeitadas. É isso, a gente acaba vendo como uma coisa normal, porque no Brasil a sensualidade, a sexualidade é tão à flor da pele que a gente acha, não, é normal você ir na rua e um cara, alguém passar e ficar falando coisas no teu ouvido. Isso é normal, então, e não é normal. Isso não deveria ser normal e a gente não tem que aceitar isso. Então é uma coisa assim que ela falou, é claro, é nítido. Não, é muito pertinente, é muito pertinente. E não tem só ela, passa aí pra mim, por favor. Eu tenho 33 anos, sou mãe e sou vítima de abuso. Meu primeiro abuso aconteceu quando eu ainda era criança, no colégio interno, e eu fui abusada por outra criança, por uma menina. Logo depois que eu saí do colégio interno, tentei contar a verdade, ela não acreditou. Eu apanhei muito. Quando eu fui para casa, eu senti um certo alívio, porque eu me senti protegida. Só que essa proteção acabou no momento em que o meu padrasto se tornou meu abusador. De dia ele era meu pai, ele cuidava de mim, ele me dava conselho, e à noite ele era meu abusador. E esse abuso durou até meus 14 anos de idade. Minha mãe nunca acreditou em mim, ela não acredita em mim até hoje. Ela acha que eu tive um caso com o marido dela. Denuncie, falem. Se tiver que gritar, grite. Falem não. Vocês são dona do corpo de vocês. Ninguém manda no corpo de vocês além de vocês. Ai, que Deus abençoe essa moça, né? Que ela consiga ficar bem. Ok, Lu, mudando de assunto então, vamos pra nossa brincadeira Olhou, Falou. Então vamos lá. Como é que você lida com dinheiro? Cara, eu tenho uma relação de dependência com a minha mãe, porque quem cuida do meu dinheiro é ela. Mas eu tenho desejos comedidos. O meu dinheiro serve para me trazer bem-estar. Eu gosto de viajar e ter conforto. Mas eu não tenho vontade de ter um jato, nem de ter um helicóptero, nem de ter uma ilha, nem de ter coisas que sejam muito caras. Então eu consigo ser feliz com o dinheirinho que eu faço. Opinião sobre a polícia. Porque parece que você já foi pega em blitz no passado e eu queria que você me dissesse Olha, sobre esse é assunto. um longo assunto. Esse é um tema realmente difícil. Por quê? Porque todas as vezes que eu precisei da polícia como cidadã, eu dei com os burros na água. Infelizmente. E em várias outras situações, quando eu fui agredida, e daí eu tinha medida de proteção, o meu agressor se aproximou, eu chamei a polícia não sabia do que se tratava, não conhecia a lei, perguntou, você tá com um processo? Aí eu falei, como, senhor? O senhor acha que eu ando por aí com um processo de 150 páginas? O senhor é que devia conhecer a lei. Parou de beber e fumar depois da gravidez. Faria propaganda de algum dos dois? Cara, eu nunca fiz, mas eu comecei a pensar em fazer de cerveja porque eu comecei a lidar melhor com a minha culpa. Porque eu não fumo, mas eu bebo. Mas eu comecei a pensar nisso tem o que foi depois do Pedro. Eu sempre tive essa posição, porque eu falava assim, pô, eu bebo, mas eu não quero dizer pra ninguém experimenta. Eu não quero dizer pra ninguém beba. Eu bebo. É meu karma. Você tem um apartamento em Manhattan. Você trocaria o Brasil por Nova York? Trocaria. Eu trocaria porque eu tenho muito medo do lugar que a gente vive. Eu já fui assaltada de todas as maneiras que você pode imaginar. E eu tenho muito medo do nosso país, porque aqui hoje em dia se perde a vida por um tênis, por uma mochila. Então eu tenho muito medo, assim, porque eu acho que eu não tenho condições nenhuma psicológica de sobreviver e ultrapassar se alguma coisa acontecer para um dos meus filhos. Eu vou me culpar eternamente. É verdade. Toda verdade. Então, vamos falar agora sobre uma coisa bem legal que aconteceu num momento legal. A Playboy. As suas fotos. Vamos falar um pouco dela? Vamos. O que a minha Playboy vem mostrar é que a realidade é bela. Que a perfeição não existe e que tudo que a gente olha numa foto ou num filme e acha perfeito é mentira. A imagem foi tratada. Tem Photoshop na minha Playboy, sim.
Uma limpadinha aqui numa celulitezinha que quando você sentou você deu uma apertadinha, né? Tem uma sombrinha aqui, tem uma dobrinha aqui, de uma gordurinha que sobrou aqui na axilazinha assim que a gente tira. Mas eu fiz questão de deixar os meus peitinhos pós-mamada. Os peitinhos murchinhos, porém vivos, reais. Me fazem feliz. Olha os meus filhos ali. E eu me acho bonita assim. Eu tive peitos lindos, eram irretocáveis, hoje estão assim. Não sei se eu vou botar silicone ou não, eu vou esperar o meu corpo me mostrar como ele vai ficar após, porque realmente tem muito pouco tempo. Mas a minha cicatriz está ali, direitinho, meus filhos saíram por ali. Sai quando? Sai quando? Sai na primeira quinzena de abril, 12, 13, 14 de abril, por aí. Ah, legal. Então tá, então agora vamos para outra, hein? A gente vai fazer um jardim com você. Nossa brincadeira do seu jardim é o seguinte. Eu tenho aqui alguns girassóis e aí eu vou te dar e você vai me dizer se você planta ou não. Ou seja, se ele vai colher ou se não vai ficar no seu jardim. Vamos semeá-lo ou não? Me diga se no seu jardim teria a Amy. Com toda certeza. Por quê? Ah, porque é uma grande artista, indiscutivelmente uma grande voz. Ela deixou um legado aí, as músicas são incríveis, as composições são brilhantes e é uma pessoa que me gera compaixão. Ok. Nosso primeiro... Nossa, não precisa nem falar o nome, né? Que amor, com toda certeza, John Lennon. John Lennon, por favor, fica aqui do lado da Por Amy. favor, querida. Essa. Ai, É, que saudade, né? não dá? Outro dia eu te vi no SBT pra dar uma entrevista e eu só ia pro SBT pra dar entrevista pra Hebe. E me deu uma sensação estranha de vazio porque eu fui e não era pra ela. Parece que a gente tá traindo, né? Ah, minha flor. Faz falta demais aqui embaixo mesmo. Ah, gente, vou plantar não. Vou plantar não. Nicole Ball não entra no seu jardim. Tchau, Nicole. Ball. Essa é bom a gente falar, porque eu sei que você foi amiga dela e rolou também umas historinhas. Cá. Ah, Carol. Na verdade, não foram historinhas, né? Nós fomos amigas, eu acho linda, eu acho excelente atriz, mas nós divergimos num momento onde o que eu estava vivendo era muito, muito importante e difícil para mim. O que ela fez que você não gostou? O que pro público também poder entender? Ela deu uma declaração, ela é muito amiga do Dado, que me agrediu. E ela disse que boate não é lugar de brigar. Acho que ela não entendeu. A gente não estava discutindo. Acho que ela não entendeu. E aí eu entendi que era legal que ela seguisse o caminho dela e eu seguisse o meu. Ela está no teu jardim ou não? Vai? Porque meu coração tá deixando. Se meu coração falasse não, eu ia saber na hora. Mas de alguma maneira meu coração tá deixando Ok. ela ficar no meu jardim. Amada, o que eu posso dizer sobre ele? Sabe essa mágoa que você falou? Essa dor? Certamente ele tem uma imensa a meu respeito. E eu respeito. Então, o que aconteceu? Eu parei de alguma maneira, tentar me aproximar, tentar algum tipo de relação, tentar algum tipo de qualquer coisa. Eu respeito, é o lugar dele. Eu o fiz sofrer muito, já paguei o meu karma. Eu li sobre isso. Já tirei a minha cruz das costas, já não estou mais crucificada, já não me sinto mais Geni. Mas ele não transcendeu. Plantamos ele no seu jardim? Você. Ah, eu tenho orgulho da pessoa que eu me tornei. Vamos botar assim, tá? Vou botar nossa coisinha aqui na frente, você aqui na frente. Agora a gente vai pro nosso momento papo, rapidinho. Mídias sociais. Brincadeira. Preconceito. Temos que extingui-lo. Regras. Adoro. Arrependimento. Tenho bem pouco. Sensualidade.
Sinônimo de naturalidade. Estética. Cuidado com ela. Outra, teatro, TV ou cinema? Teatro. Teatro. Cara, mas você é tão bom em TV, tão bom em cinema, tão bom... Não, mas é que eu amo, porque eu gosto de gente, Xuxa. Eu gosto de gente, adoro conversar. Tudo bem, eu só queria deixar claro aqui, tá? Mas... Terapia. Poxa vida, deveria ser um direito do cidadão. Pensamento. Graças a Deus, ninguém conseguiu ainda monitorar os nossos pensamentos. Dom, bem e Liz. O real significado da minha vida. Passado, presente e futuro. Passado. Minha avó, Presente. meus filhos. Um lugar bom pra esquecer. Atenção, dinossauros. Atenção, crianças. 1, 2, 3 e... Tchau! Luana, muito obrigada por confiar em mim. Um beijo, adorei te rever, né? Conhecer os seus pequenos, a Liz, o Ben, o Dom. Super beijo pra você, tá, Lu? Beijo, beijo.